É isso aí, gente, estamos de volta, né? E agora com um acessório de luxo, digamos assim, né? Que é a presença do pastor Tiago, que está aqui de novo. Bom dia, meu irmão. Presença de bom luxo dia, aqui, gente, né? Bom dia. Gente, olha só, né? Hoje, 11 de janeiro de 2018, já são 7 anos da maior tragédia já vivida pelo nosso país, né? Tragédia natural. É considerada dessa forma, uma das maiores da América Latina. Foi realmente um acontecimento natural dos mais inesperados, né, da humanidade, mas tem as pessoas que foram responsabilizadas por isso e deveriam mesmo ser responsabilizadas porque contribuíram não para o acontecimento em si, mas para os reflexos dele. Né? Muitas dessas áreas não poderiam estar sendo habitadas, não deveriam estar sendo habitadas e, como disse no último bloco, ao invés de retirar essas pessoas de lá, muitos gestores que inclusive estão aí de novo, né, deram títulos de propriedade nessas áreas de risco. Portanto, muitas famílias se perderam por conta dessa inconsequência, que naquela época valia um ou outro voto, né, um voto de núcleo familiar, mas que não se pensou que alguns anos depois poderia representar, né, a morte daquela família toda, que foi exatamente o que aconteceu. Mas nosso assunto não é esse. Não vou colocar o pastor nessa furada. Eu vou falar de um outro assunto que eu gostaria que o pastor inclusive falasse um pouco, que é o sentimento, esse mesmo sentimento de abandono que a gente viu lá no Campo Grande, e o Rodrigo vai colocar umas imagens para a gente ver, né, as imagens lá do pessoal da Padrone. Essa imagem que você está vendo aí talvez seja uma das imagens mais marcantes, porque está exatamente como naquela época, né, tirando evidentemente a vegetação que cresceu, mas o estrago que foi feito continua aí 7 anos depois. Esse mesmo sentimento de abandono estrutural, pastor, acaba se traduzindo como um abandono afetivo também. Sim, né? sim, Essas sim, pessoas que passaram por esses momentos de terror, de dramaticidade, se sentem abandonadas até hoje. Qual é a consequência disso para a nossa sociedade, por exemplo? Que tipo de cidadão que a gente tem hoje, 7 anos depois, e tanta gente, tantas famílias atingidas pela tragédia, nesse abandono afetivo que as pessoas sofreram? Deixa eu dar uma cavucada um pouco mais naquilo até que você falou no inicial. Me preocupa muito esse tipo de decisão que é feita, e é feita de maneira totalmente irresponsável. E vou dizer que, assim, essa questão dos gestores, o poder público que deveria privar pela segurança, deveria privar pelo bem viver da sociedade, o bem público, ou seja, aquilo que se faz para o outro, a política, aquilo que se gera em benefício do todo. Eu me lembro de uma tribo americana, indo-americana, que elas que eles tomavam decisões, e toda decisão que eles tomavam era uma decisão pensando em 7 gerações futuras. Não se tomava decisão pensando no momento, nem para ontem. Não pensava em decisão do tipo, o que eu vou ganhar e lucrar para agora, nesse momento, nesse exato instante. Mas se pensava de que qualquer arrojamento que se fazia, qualquer decisão que se tomasse, qualquer núcleo que era retirado de um lado e iria para o outro, tudo isso demandava uma determinada relação futura que poderia ser má. E aí, às vezes, a gente fica pensando que o dado do corretivo, e é o que mais acontece, o corretivo, ele é muito mais recorrente do que o preventivo. Ninguém pensa, ou a maioria de nós não pensamos no ato preventivo. A gestão pública deveria ser aquela que zelaria pela ação preventiva. Você está no teu cotidiano, você trabalha no comércio. Deveria ser a regra, não a exceção. Exatamente. O status do preventivo deveria ser dentro dessa pauta da gestão pública. A gestão pública não pensa no preventivo, pensa no corretivo, se escolhe cada vez mais pensando naquilo que é o circunstancial, o momento. Esses dias, ontem mesmo, eu estava vendo um comentarista esportivo falando sobre um determinado time, e aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Ele disse o seguinte: cara, se tal presidência desse time, ou se o treinador, ou se o coordenador técnico, ou aquela gestão da gerência daquele time, ficar pensando no desejo apenas do torcedor,
e ficar dizendo assim, o torcedor está querendo o que agora? Quem é que ele quer que coloque no time? Qual é o cara que ele quer que aposte? Qual é o cara... Então, se ele ficar pensando só nisso, ele não vai ter time. Ele vai ter, talvez, um bando de gente que cada um corre para o lado, porque não tem esse senso de equipe, e, no final das contas, não vai funcionar. Então, formar alguma coisa de base, alguma coisa que venha lá no estrutural. Times, aí, falando um pouquinho dessa questão do esporte, times igual do Barcelona, que tem uma estrutura que vem no habitat pessoal, que não fica lá colhendo de um lado para o outro, mas tenta formar o seu próprio. Então, ou seja, ele dizendo isso, coloca para a gente que a gente realmente quer aquilo que vislumbra, aquilo que é espetáculo, aquilo que é corretivo e nada do ato preventivo. Então, a primeira questão, a gestão pública que deveria zelar pelo preventivo, não zola pelo preventivo, porque é politiqueira, ela quer imediatista, ela quer marketing que possa projetar para futuramente dizer, eu fiz isso para você, agora você está sob o meu controle, sob as minhas rédeas. E o mecanismo de poder é gerado por essa questão de que eu devo alguma coisa a ele, portanto, ele pode me mandar, é a ideia de submissão. E é o problema, Anderson, que essa ideia de submissão, aquilo que é colocado pelo tal político, ou você vive esse ato de submissão em tantas outras esferas, submissão nada mais é do que abdicar de sua própria missão e viver em relação à missão do outro. Então eu sou um submisso, eu vivo uma missão que é uma missão abaixo da missão dele, a missão dele eu devo obedecê-la, ele é o meu comando. Então, quando você olha para isso, você não vê que são escolhas que são feitas por gerações ou para gerações futuras, não há decisões futuras. No livro do Êxodo, capítulo 20, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque lá estão os 10 mandamentos. E quando você pega lá na meiuca do texto dos 10 mandamentos, há uma coisa muito interessante que fala o seguinte, olha, se vocês obedecerem isso, eu visitarei com bênçãos até 1000 gerações. Agora, se vocês desobedecerem, amaldiçoarei até a 3ª e 4ª geração. Dentro desse invólucro aí, muita gente falava sobre maldição hereditária, ou seja, de que eu estou sofrendo passar que o meu avô, por gerações. E aí vai dizer o seguinte, não, o meu avô foi um cara mau caráter, corrupto, e aí agora eu recebo a maldição até hoje da corrupção dele, como se ele comeu... E aí tem um texto bíblico que diz isso, você comeu a uva, mas quem sujou o dente fui eu. O avô comeu a uva e eu sujei o dente. Só que no final das contas, esse texto está dizendo para a gente que não é a ideia de que eu vou receber a sua maldição e ser penalizado pelo seu erro e pelo seu pecado como uma ideia de culpa, de culpabilidade. Não é essa. A ideia é... Quando você, e o texto está dizendo isso, quando você decidir alguma coisa, decida entendendo que outras gerações vão colher aquilo que você plantou. É inexorável a lei de que tudo que você planta, você vai colher. Não adianta você achar que isso pode agir com contravenção. Você não pode agir com contravenção em relação à natureza. Você plantou limão, você vai colher limão. E aí você vai comer e fazer careta, mas é limão que você vai colher. Então, ou seja, as gerações precisam perceber isso. A política precisa perceber isso. O setor privado, a nossa família, precisa entender isso. Que a nossa relação, que é uma relação de meras correções e não de prevenções, a nossa relação de que empurra com a barriga e deixa a vida me levar, é algo, ou tem sido algo que nós temos feito até então e temos colhido o que temos colhido. Então, tudo que aconteceu em Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis, em Teresópolis, como você mesmo colocou, em uma esfera, uma dimensão muito maior, e coisas como esse drone mostra que até hoje reverbera essa situação e não há uma solução, coisas que foram meramente politiqueiras, onde deixaram, colocaram a terra dizendo, não, esse cara, como você disse, a família dele vai votar em mim, então pensa-se nessa ideia de que eu estou sendo beneficiado, é egoístico, a ideia é egoística, você vê as imagens, até hoje, o que se coloca, o que se vive nessas áreas, e o que se promove nessas áreas, é a ideia de que alguém não pensou no outro, alguém apenas pensou no seu próprio umbigo, apenas pensou na sua própria escolha, e aí vem aquilo que você falou do abandono afetivo, pessoas que até hoje não têm apenas a reverberação de uma terra na cabeça, não tem apenas a reverberação de um móvel que perdeu, não tem apenas a reverberação
reverberação de que agora ele está pagando aluguel enquanto lá ele não pagava. Não é só essa reverberação material, mas é outra que é muito mais além, que é uma coisa de dentro, que é uma coisa que consome, que é uma coisa que está lá dentro e que faz a pessoa perder a força para fazer qualquer coisa, que é o desgaste emocional, é a perda de si, é a falta de vislumbre do si mesmo, da sua autenticidade. Não se reconhece às vezes nem mais como pessoa, foi-se feito e considerado como descartável, como nulo, marginalizado, porque não há um engajamento que se propõe a olhar olho no olho e cuidar daqueles que foram menosprezados diante do descaso social, diante do descaso político. Então, sabe o que acontece, Anderson? Às vezes a gente vive, e cada vez mais a gente tem vivido essas polaridades políticas, a gente tem vivido essas polaridades em relação ao social. É gente que você vai ver aí, é muito comum nos youtubers colocar lá um querendo afrontar a base política do outro, ou querendo ir até determinado lugar onde há um comício do outro, para que haja não somente uma troca de palavras ásperas, mas chutes e pontapés. Sim. De fato, de verdade. Quando você vê esse tipo de coisa, você vê que são essas polaridades que apenas expressam um reflexo do que já está na infraestrutura, dentro dessa estrutura social, dessa estrutura política, dessa estrutura chamada humanidade. Essas polaridades estão ficando claras porque elas são reflexos do que a gente já vive. Então há um abandono constante. Sabe o que acontece, Anderson? O que a gente deveria de fato fazer? Vamos dizer que você só goste de verde e eu só gosto de azul. E ao invés de a gente ficar se polarizando em relação que o azul é o verdadeiro e que o verde é verdadeiro, a gente poderia pegar esse manto do verde e o teu manto do azul, costurá-lo ao meio e fazer desse manto um manto onde a gente vai pegar aquele cara que está mendigo na rua, sofrendo com frio, fazer um manto que é um manto que vai acolher aquele outro. Só que a gente prefere dizer que o azul é o verdadeiro e o verde é verdadeiro, e a gente não costurar essa ideia para a gente poder entender onde é que as nossas diversidades, que é uma riqueza, a gente ser diverso em pensamento, a gente ser diverso nos conceitos não é problema. Nós não somos nascidos para sermos robotizados. Você tem as suas peculiaridades, eu tenho as minhas, mas nós podemos ter unidade na nossa diversidade. Pode haver um ato de pensar na questão do coletivo, né? Exato. E é de encontro ao que a gente começou falando no programa também. Eu dizia aqui o seguinte: a gente não precisa mais, ou não precisa, de um administrador público que seja estritamente eficiente. Não adianta colocar um cara lá que é um empresário dos mais conceituados, que está acostumado a transformar oportunidade em dinheiro, transformar trabalho em produtividade, né? Em ter mecanismos eficientes de gestão, se essa pessoa que lá está no poder público não tiver um olhar humanitário, que é o que a gente precisa. Não precisa ter um gestor maravilhoso. Olha, a gestão pública, por muitas vezes, ela tem que dar prejuízo, sim, porque é prejuízo financeiro, mas é ganho social. Muitas vezes a gestão pública vai ter que fechar no vermelho, e é esperado que se feche no vermelho, mas o que não pode deixar de acontecer é o respaldo social, é a seguridade social, é o bem-estar da sociedade, porque nenhuma gestão pública desse país, desse mundo, foi feita para dar lucro. Ninguém quer gestor que transforma... Não é uma empresa, né? Ninguém quer gestor que transforme a prefeitura numa empresa lucrativa. Seria bom que isso acontecesse? Seria perfeito, mas não pode fazer com que isso seja o objetivo em detrimento à resposta social das pessoas. O que a gente precisa hoje, de verdade, são homens e mulheres que coloquem a mão na consciência e pesem na hora de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, em que a vida das pessoas vai ser afetada com aquela tua decisão. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de gestor público eficiente, não. Eu não quero nenhum Bill Gates trabalhando na Prefeitura de Teresópolis. Deus me livre disso. Eu quero, na Prefeitura de Teresópolis, alguém que ame o teresopolitano, que jamais vai deixar o teresopolitano vivendo na condição que está vivendo o pessoal de Campo Grande hoje, abandonado, sem infraestrutura, sem respaldo social nenhum. Ao invés da Secretaria Social virar cabide de emprego de filha de prefeito, tinha que ter alguém lá que entendesse de serviço social para ir nessas comunidades e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Gente, você já ouviu falar
que o lar das pessoas é o reino delas, né? O meu lar é o meu reino. Aqui eu sou o senhor do meu reino. Eu conheço os meus súditos, que são os meus familiares, quando eu sou o gestor, o rei desse lar. Eu tenho as minhas propriedades, aqui eu mando. Imagina a pessoa que perdeu este reino, que não tem mais nada, que não sabe onde está o documento dele, que não pode mais colocar o pé na sua mesinha de centro, porque ele não tem mais nem a sala dele para botar o pé. Isso é que tem que ser perguntado pelo gestor público. E não quanto que eu vou ganhar da União e do Estado para fazer uma intervenção estrutural faraônica naquele bairro. É disso que a gente pedia. Era isso que a gente pedia, na verdade. Nada mais que isso. Você vê que a perda de identidade, voltando àquela ideia de missão, a perda de identidade te faz submisso a uma missão de quem, de fato, não tem nenhuma missão que seja uma missão altruística. Nada. O camarada não tem uma missão altruística. Então, ele tem a missão dele, que é para ele, em gestão a ele, que é para a vontade dele, para benefício próprio, e acabou. É aquilo. Então, você se torna submisso a uma missão que não te beneficia em nenhuma instância, em nenhuma situação. Então, quando você fala sobre essa questão de gestor, se tem necessidade, ou já que tem a necessidade, nós precisamos de gente que tenha cheiro de gente, não de gente que tenha cheiro de dinheiro, de lucro. Não gente que tenha cheiro de carro novo, mas gente que tenha cheiro de gente, que se humanize diante das perspectivas e da prospecção que é necessária. Então, o que fazia, por exemplo, Jesus viver a experiência de muitas vezes não ser aceito entre os judeus, é que os judeus esperavam que Jesus viesse como um Messias guerreiro, como aquele que afugentasse os inimigos com uma espada, um cavalo branco, uma espada, e que viesse detonando, rebocando todo mundo, ele o caveirão dos discípulos junto daquela história. Mas Jesus não vem nessa perspectiva. Não. Ele vem se humanizando, ele vem tocando a chaga das pessoas, ele vem tocando quem era intocável. E ao tocar sentindo o sofrimento. E ao tocar quem era intocável, porque esse intocável era intocável porque se sentia e era percebido pela sociedade, pela religião da época, como excluído e como impuro. Aí sabe o que Jesus faz, para a gente definir essa história? Jesus faz o seguinte: quando Jesus se aproxima do impuro, não é Jesus, o puro, que fica impuro, mas é um impuro que se torna puro pela humanização, pelo cuidado e pelo toque que Jesus tem. Então, o referencial, é o instrumento referencial sendo ele, e você olhando para isso, cara, eu sei que a gente tem tanta literatura política boa, e tem mesmo, tem verdade. O cara pode ler do Maquiavel, o cara pode ler o Thomas More, tem tanta coisa que o cara pode ler para poder agregar. Agora, no final das contas, se isso não te fez mais humano, simplesmente visite áreas como Campo Grande, visite áreas que estão aí ainda em situação deplorável, mas não visite como aquele que quer alguma coisa para ser retirado como benefício próprio, pessoal. Visite como alguém que inaugurou um outro momento da sua história. Tira o sapato, pisa naquela terra e sente a dor da terra, que é provocada pela dor, que é irmanada com a dor das pessoas que perderam aquele território que poderiam chamar de seu. Então, tira o seu sapato, senhor gestor, qualquer outra pessoa, coloca o pezinho no chão. E quando você botar o pezinho na lama, eu tenho certeza, você pode achar que é muito místico isso que eu estou falando, mas eu tenho certeza que você vai se irmanar com as dores da terra e com as dores daquelas pessoas que perderam e se sentem afetivamente abandonadas e alienadas de toda a relação, porque perderam a sua identidade. Não é só um CPF, perderam a sua identidade como indivíduo, como pessoa, pelo descaso sociopolítico. Perfeito, pastor. E amanhã você continua, né, aqui com a gente, acompanhando todo esse trabalho jornalístico que a gente está fazendo nas comunidades atingidas aí, lembrando, né, que 7 anos depois da maior tragédia natural do nosso país. Pastor, muito obrigado pela participação. Deus te abençoe. Semana que vem estamos juntos. Junto. Muito obrigado. Deus, gente. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, porque daqui a pouco o Vanderlei está aí já e eu sei que ele está doido para falar da liminar que caiu. É liminar contra liminar que cai liminarmente. Está uma bagunça essa cidade. Daqui a pouco a gente volta.